O verdadeiro Evangelho. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo é muito precioso porque ele traz várias verdades que são fundamentais na palavra de Deus. Começando com aquela que é a base, que é o princípio de tudo, o Evangelho. Eu já recebi perguntas do tipo: se eu não congregar como você, eu estou perdido? Deixando muito claro que a pessoa não tem noção do que seja o Evangelho ou esteja influenciada por religiões que acrescentam ao Evangelho coisas como congregar, como ser batizado ou qualquer outra coisa assim. Mas o Evangelho puro, o Evangelho completo, ele é apresentado nesses 4 primeiros versículos aqui de 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele deixa claro aqui que esse Evangelho já estava previsto no Antigo Testamento, porque as Escrituras que ele fala aqui são as do Antigo Testamento. Toda a obra de Cristo de salvação e a salvação pela fé estavam já previstos no Antigo Testamento. Algumas pessoas perguntam como eram salvos os santos do Antigo Testamento. Ora, a resposta é: eram salvos pela fé. A diferença é que eles eram salvos pela fé, crendo naquele que Deus iria enviar para morrer por nossos pecados. Crendo no Cordeiro de Deus que iria morrer pelos nossos pecados, mesmo que eles não soubessem quem era. Mas era alguém que reconhecia a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e depositava sua fé em Deus, que iria suprir essa necessidade. E aqui e depois no Novo Testamento, né, na realidade hoje nós já sabemos quem foi esse e somos salvos também pela mesma fé, crendo no Cordeiro de Deus que veio morrer por nossos pecados. Eu recebi também ontem, acho que foi ontem, uma pergunta que até me deixou preocupado. É uma irmã, mas não sei quem é, não sei se está em comunhão, e ela perguntava assim, ela me viu cantando um hino, que é um hino em português, chamado O Exilado, da pátria estou tão longe, alguma coisa assim a letra, né? E ela perguntou: esse hino eu cantava quando estava na seita Assembleia de Deus. Por acaso ele é um hino dos irmãos reunidos ou não? Então isso me preocupou um pouco, porque parecia que ela estava dizendo que apenas os irmãos reunidos têm hinos que são segundo a palavra de Deus. Aí eu respondi, fui fazer uma pesquisa, eu descobri que realmente a melodia desse hino era de um homem que escrevia música no século XIX, o mesmo que escreveu Ó Susana, não tendo nenhuma relação com a Susana que a gente conhece, mas era o mesmo autor. E uma pessoa, um outro, no século XIX, pegou a música, a melodia dele, e colocou uma letra cristã. E transformou nesse hino que hoje tem muitos hinários aí pela cristandade. Como tem outros hinos também, por exemplo, Graça Sublime, que a gente canta aqui, ele foi usada a melodia de uma música secular que era tocada, que era cantada no século XVIII, se não me engano, e alguém pegou e aplicou uma letra cristã, como também o hino Já Refúgio a Glória Eterna de Jesus, o Rei dos Reis, É um hino que tem muitos hinários, não tem no nosso. Ele era um hino de batalha. A letra era para sair matando os inimigos. Era um hino que cantavam nas batalhas. Os soldados iam marchando e cantando esse hino. O hino tem um tom de marcha, né? Então, muitos hinos, e ela tentando associar o hino a estar congregado ao nome do Senhor. Mas a maioria dos hinos que nós cantamos são hinos de autores que não estavam congregados ao nome do Senhor.
Muitas vezes a letra foi corrigida ou foi alterada para ficar de acordo com a sã doutrina. Mas a maior parte dos hinos eram de irmãos e irmãs também, que escreveram muitos hinos, como uma chamada Fanny Crosby, que era cega de nascença, e ela escrevia muitos hinos, ela publicou centenas de hinos, e muitos ela publicava com um pseudônimo de homem, porque no século XIX não se aceitava que uma irmã escrevesse um poema ou um hino. Então ela publicava com um pseudônimo de homem, com nome de homem. Então a salvação não tem nada a ver com o hino que nós cantamos ou com estar congregados ao nome do Senhor. Muitos se enganam com isso, né? Como aquela que me perguntou se precisa estar congregado assim para ser salvo. Não. Para ser salvo precisa crer no Evangelho. O Evangelho é claramente notificado aqui em 1 Coríntios 15, quando ele fala que Cristo morreu, no versículo 3. E no versículo 4, que Cristo ressuscitou. Essas duas coisas são o Evangelho. Nada mais. Ah, mas se eu crer assim e não congregar ao nome do Senhor, eu vou para o inferno? Não, filho. Você simplesmente vai perder muitas coisas da verdade da palavra de Deus. Mas a salvação está aqui, nesse trecho aqui. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E se você quiser uma versão mais completa, vá a Atos 10, quando Pedro fala o Evangelho para o centurião e seus amigos, ele acrescenta também que Cristo voltará para julgar. Que Cristo vem como juiz. Mas isso aqui é suficiente para uma pessoa saber para crer. Você não precisa discorrer toda a Bíblia para alguém conhecer a salvação. Basta ele entender que a salvação precisa de sangue, então Cristo morreu, e a salvação se completa com a ressurreição. Não existe salvação, não existe evangelho sem sangue, e não existe evangelho sem ressurreição. Porque muitos param na primeira parte e não creem na ressurreição de Cristo, né? Agora, se nós cremos, é por testemunho. Testemunho de quem? Dos apóstolos. Quando fala aqui, no versículo 5, foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Crer no Evangelho é crer também na palavra de Deus que notifica esse Evangelho. O interessante é que a maioria das pessoas passa na banca e vê lá o jornal, por exemplo, começou a guerra em tal país. Fala, chega em casa e comenta, você viu? Começou a guerra em tal país. Mas peraí, você estava lá naquele país? Não. O jornalista estava. Mas então você acreditou na palavra do jornalista. Então isso é crer num testemunho. E nós cremos no testemunho daqueles que vivenciaram esse fato, que é apresentado como Cristo morrendo e Cristo ressuscitando. Nós não precisamos viajar no tempo para conferir isso, porque nós vamos crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é inspirada. Mesmo que aqueles apóstolos no começo, nos evangelhos, nós percebemos que eles ainda não entendiam muitas coisas, foram entender depois, e o Senhor avisou que eles iam receber o Espírito Santo, porque muitas coisas que eles tinham para aprender, eles não iriam suportar naquele momento. Mas depois, quando viesse o Espírito Santo, aí eles entenderiam. E isso é importante para entender também outras partes da Bíblia. Algumas pessoas me escrevem, onde que eu encontro o livro de Enoque? E eu pergunto, e quem disse que Enoque escreveu um livro? Existe realmente, aí você encontra na internet, um livro de Enoque, mas já ficou demonstrado que ele foi escrito na era cristã. Ele foi escrito por alguém que utilizou o nome de Enoque para escrever esse livro de Enoque. Mas tem lá acho que é Tiago ou Judas, em Judas. Em Judas tem o livro de Enoque. Não tem o livro de Enoque. Em Judas diz que Enoque falou, eis que é vindo o Senhor com todos os seus santos. Mas não está escrito que estava num livro isso.
Porque Judas foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer o que Enoque, que viveu antes do dilúvio, o que Enoque disse. Então é importante entender que o que chega até nós, pela palavra de Deus, é inspirada pelo próprio Espírito Santo naqueles que a escreveram. E muitos não creem nisso, então rechaçam, duvidam do que Paulo, por exemplo, escreveu. Ah, isso aí foi só Paulo que falou. Amigo, só Paulo já é suficiente. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você não precisa ter 10 falando a mesma coisa para você crer. Paulo falou isso e ele falou inspirado, e ele fala, numa das suas cartas, ele fala que o que ele escrevia era a palavra de Deus. No capítulo 14 dessa mesma carta de Coríntios, ele fala que isso que vos digo é a palavra de Deus. Bom, então é suficiente. Ou eu creio na palavra de Deus integralmente, ou eu não creio na palavra de Deus. E se eu não creio na palavra de Deus, eu vou transformar a Bíblia na minha palavra. Ou seja, eu vou transformá-la naquilo que eu acredito que seja a palavra de Deus. Aí eu vou eliminar alguns versículos, pegar outros como meus versículos de estimação, mas não vou crer em toda a palavra de Deus inspirada. E é importante que nesse capítulo aqui ele vai falar muitas coisas que também na cristandade você encontra pessoas que não creem. Essa semana um me escreveu falando assim, eu não creio no arrebatamento porque não está na Bíblia. Eu digo, volte na livraria e devolva essa Bíblia e peça para ele dar uma completa com todas as páginas, porque essa aí deve estar faltando 1 Tessalonicenses 4 e deve estar faltando 1 Coríntios 15, porque nós vamos ver nesse capítulo aqui que ele fala, eis que vos digo um mistério. Esse mistério é o arrebatamento. Não, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. E 1 Coríntios 4, ele também fala desse mistério, quando ele fala do arrebatamento. Então muitos simplesmente escolhem da Bíblia o que eles querem crer e o que eles não querem crer. E é importante nós crermos em tudo que está na palavra de Deus. E começando justamente por isso que é a base, que é o nosso ponto de partida para entender todas as coisas. Crer no Evangelho. Crer que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Esse é o Evangelho puro e verdadeiro. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.